Boa tarde, meus amigos e irmãos do Facebook, do WhatsApp e do YouTube. Estou aqui nessa tarde fazendo uma caminhada, porque é bom, saudável. Eu queria meditar algo com vocês, que sempre nessas minhas caminhadas eu gosto de meditar acerca da palavra de Deus. No livro de 2 Samuel, no capítulo 6, a Bíblia diz que Davi teve a intenção de trazer a arca para Jerusalém. E ele, todo empolgado devido ao fato de trazer a arca para Jerusalém, ele simplesmente comunicou esse fato aos seus capitães, aos seus homens de confiança, e não consultou a Deus. E a Bíblia vai nos relatar então que conforme ele vinha trazendo essa arca para Jerusalém, no meio do caminho, na eira de Quidom, a Bíblia nos relata então que ele teve que a arca então escorregou de cima da carroça e Uza foi colocar a mão, e a Bíblia diz que Deus abriu rotura em Uza. E ali então Davi teve que deixar a arca na casa de Obed-edom, e o plano dele, que parecia ser um plano maravilhoso, um plano bom, algo bom de se trazer a arca para Jerusalém, foi frustrado. E nós vamos ver então, meus irmãos, com essa passagem bíblica nós aprendemos que tudo na vida existe uma forma certa, existe um jeito para se fazer e uma forma correta para se fazer. E muitas vezes as intenções nossas podem ser muito boas, mas se elas não estiverem sendo feitas da maneira correta e da forma certa, ela nunca vai chegar no seu destino final, como a arca também não chegou e teve de parar no meio do caminho. Mas Deus é tão maravilhoso que quando Ele vê que as intenções do nosso coração, elas são boas, e a gente às vezes quer fazer da nossa maneira e não da maneira como agrada a Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele simplesmente deu um toque para Davi, dizendo para ele, mandando um servo dizer: olha, a arca está na casa de Obed-edom, e Deus tem prosperado a vida de Obed-edom. Isso mostrando para nós que Deus, Ele nos visita, e Ele sabe bem as intenções do nosso coração. Mas Ele, como sendo Deus, e vendo talvez que nós estamos fazendo as coisas não da maneira como agrada a Ele, como Ele quer que seja feito, muitas vezes Ele faz com que os nossos sonhos e projetos parem no meio do caminho. Eu estou falando esta palavra para você, porque Deus colocou no meu coração meditar e poder estar compartilhando com você. Talvez alguma coisa da sua vida, ela parou assim, na metade do caminho. Passando um carro aqui. Talvez algum sonho, algum projeto seu, ele parou na metade do caminho, e você deve estar pensando: mas será que Deus não quer? Será que essa não é a vontade de Deus? Não. Às vezes você começou esse projeto, começou esse sonho de uma maneira errada, de uma maneira talvez que não agradasse a Deus. Porque Deus queria mostrar para Davi, quando ele ali abriu rotura em Uzá, Deus queria dizer: Davi, a sua intenção é boa, eu aprovo, mas faça do jeito certo. Então com isso nós vemos que algumas coisas na nossa vida não vai, às vezes não é que não vai, às vezes não dá certo, simplesmente porque às vezes não estamos fazendo conforme a vontade de Deus, conforme Deus queira que conforme a vontade de Deus, conforme Deus quer que nós façamos. É que a caminhada aqui, a gente fica um pouco ofegante e empolgado, acaba falando um pouco errado. Mas veja que interessante que quando ele então consultou a Deus, falou com Deus, Deus deu a direção para ele. Passando outro carro aqui. Quando então ele buscou a direção de Deus e fez da maneira correta, a Bíblia diz que tudo foi bem. Porque dessa vez ele fez o quê? Ele não foi consultar as pessoas, ele foi consultar os sacerdotes. E os sacerdotes e os levitas então falando para ele qual era a maneira correta de se transportar a arca. A Bíblia diz que ele trouxe a arca para Jerusalém, e foi um dos dias mais felizes, creio que da vida de Davi, e isso é descrito no Salmo 25. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque está entrando o Rei da Glória. Confere lá para você ver. Então, meu querido, todas as coisas que nós intentamos fazer na nossa vida, ela tem que ser feita do jeito certo e da maneira correta. Fazendo assim, então, Deus se agrada e você vai estar agradando a Deus. Amém? Fica esse toque aí para você. Uma boa tarde, uma boa noite.